Ok, estamos aí de volta com o terceiro bloco do programa Cidade em Ação. E hoje ainda, uma matéria especial, sugestão de pauta de um telespectador, abordando ali o problema do grande acúmulo de caminhões, de carros de passeio na calçada, no meio da rua, transformando ali o entorno da fábrica de bebidas Comaria no Meldon, hoje a Arbor do Brasil, aquele trânsito ali caótico. Eu já usei essa expressão, volto a repetir, uma verdadeira zona que está sendo feita ali na rua Paraguaçu, próximo a Bebidas Comaria. E agora, no terceiro bloco do programa Cidade em Ação, nós vamos abordar também uma matéria muito interessante. Gravamos uma entrevista com o vice-governador Luiz Fernando Pezão, há dias atrás, quando ele esteve em Teresópolis visitando ali as obras da Fazenda Hermitage, onde ele falou sobre investimentos para a região serrana, e eu fiz uma pergunta muito direta a ele, e vocês vão ver nessa matéria. Logo em seguida, eu volto aqui, já estou recebendo nos estúdios a presença do Sérgio Garcia. Sérgio, mais uma vez aí com a gente, né, Sérgio? Mais uma vez, né, Marcão? Mais uma vez aí com a gente, e o Sérgio vai interagir aqui conosco, nós vamos bater papo sobre o que está acontecendo em relação às verbas para a região, para a reconstrução da região serrana. Então, eu vou pedir à nossa produção que bote aí a fala do vice-governador Luiz Fernando Pezão, falando exclusivamente aí com o programa Cidade em Ação. Programa Cidade em Ação, o Marcão está falando. As obras aqui, o investimento do Estado é uma consequência das tragédias climáticas. Mas o que o Estado tem feito ou está fazendo para precaver aí as chuvas que virão? E estatisticamente, os meses de dezembro e janeiro são os meses de maior incidência em desastres ambientais, como na Costa Verde e na região serrana. Nós temos um grande treinamento durante o ano inteiro. A Defesa Civil nossa cada vez se aparelha mais. Treina as defesas civis das cidades. Nós equipamos as defesas civis, demos veículos, demos todo o equipamento necessário. Os bombeiros têm permanentemente, a defesa civil nossa tem treinado essa defesa civil das cidades. As cidades também fazerem o seu dever de casa. O Estado chega para socorrer. O Estado não vai se negar e se furtar nunca a ajudar as cidades. Agora, as cidades que sabem dos seus problemas. Quem sabe é o gestor municipal, é o prefeito, é a Câmara de Vereadores. Cada vez mais nessas cidades não adianta a gente fazer demagogia. Deixar construir, botar uma luz, botar uma água aonde a gente sabe que é um local de risco. Isso aí a gente está trabalhando, essa conta chega para nós mesmos. Então a gente tem que ser cada vez mais vigilante. Vou te dar um exemplo. Em Friburgo, nós levamos os 11 maiores especialistas em desastres naturais do mundo. Caminharam com a gente lá. Fizeram um grande seminário, andaram, viram. Friburgo tem uma população hoje de mais de 200 mil habitantes. Eles falaram, essa cidade aqui era para morar 120 mil pessoas. Tem 80 mil pessoas aqui que não cabem nessa cidade. Então, o que a gente está fazendo em Friburgo? Desadensando a cidade. Vimos áreas para levar as indústrias fora da área de risco. Fizemos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para as empresas saírem da área de risco durante um prazo e irem se instalar no condomínio fora da cidade. Estão tomando uma série de iniciativas. Eu acho que cada cidade tem que discutir os seus problemas e ver áreas. Aqui em Teresópolis nós temos um sério problema de achar áreas para reconstruir essas moradias. Eu estou há 2 anos pedindo área, infelizmente quando aparece, são áreas que não têm registro no cartório. Então tem uma série de dificuldades que a gente foge ao nosso controle e resolver. Eu me coloco à disposição para qualquer debate, para ver qualquer área. Eu estou à disposição do prefeito, dos vereadores, das entidades locais para nós rediscutirmos e reconstruirmos a cidade. O Estado já, junto com o governo federal, nós estamos aportando nesse momento aqui 465 milhões de reais. É muito recurso. Se a gente pudesse, nós estamos correndo atrás do prejuízo, se a gente pudesse ter colocado isso aqui em prevenção, seria muito melhor. A gente às vezes não precisaria nem desse recurso todo para fazer o que nós estamos fazendo. Então eu me coloco à disposição. A presidenta Dilma tem sido uma grande aliada nossa de alocar verbas para a prevenção, para as contenções de encostas, para a dragagem dos rios, para a construção dos parques. Vou visitar agora as obras de
de reconstrução dos parques que o INEA está fazendo. E assim como em Friburgo, todas as obras nossas estão andando de dragagem, de drenagem, e o que falta a gente está licitando e fazendo projeto, que também é uma outra grande dificuldade que a gente tem. Bom, vocês viram aí as palavras do vice-governador Luiz Fernando Pezão, que tem aproveitado, inclusive, essas caravanas que ele tem feito aí pelos diversos municípios onde ele passa. Ele já está em campanha, já está fazendo campanha para a reeleição, a verdade tem que ser dita. Mas um fato, Sérgio Garcia, que muito me chamou a atenção na fala do vice-governador, quando ele fala que não adianta fazer demagogia. E outro fato que me chamou a atenção nessa entrevista, que foi concedida já tem uns 15 a 20 dias, quando ele diz que o Estado estaria aportando um montante de 465 milhões de reais que seriam destinados aí à reconstrução, não só de Teresópolis, de toda a região serrana. São 7 municípios aí que sofreram com as tragédias de 2011 e alguns municípios que também foram castigados com as chuvas de 2012. Sérgio, fui pego de surpresa semana passada, você também participou desse debate na internet e também fui conferir no Diário Oficial do Estado a verba que seria destinada este ano ainda para a reconstrução da região serrana, 137 milhões de reais, foi cancelada. O governador Sérgio Cabral cancelou a destinação dessa verba e transferiu para reutilizar esse montante para as contas, aí são contas específicas que os estados, as prefeituras têm, transferiu para utilizar esse valor, esses 137 milhões, em obras de asfaltamento, pavimentação e no projeto Bairro Novo, que Teresópolis não foi contemplado. Os municípios de Magé, Guapimirim, Petrópolis, Sapucaia, Sumidouro, esses municípios foram contemplados com esse programa Bairro Novo, que sai asfaltando rua e estrada. Teresópolis perde os 137 milhões e ganham os municípios vizinhos. E aí, Sérgio Garcia? Olha, Marcão, nós acompanhamos, né? E essa entrevista e tudo, ficamos até empolgados lá no local. Pô, graças a Deus, as casas vão acabar sendo feitas e entregues à população. Mas em termos de demagogia, seríamos nós ou eles? A palavra demagogia ali, no caso, onde ele jogou, porque não usamos demagogia. Se prometeu, liberou, por que retirou? Isso é demagogia. Certo? Eu vejo aí que o governo do estado dá um tremendo tiro no pé se ele estão brincando com Teresópolis. Voto, né? Verdade. É verdade. Em termos aí, quando ele usa a expressão precisamos de áreas, né, terrenos para construções de mais casas, porque há disponibilidade de um valor X assim, né, para a construção de, depende da prefeitura, depende dos vereadores. Para quê? Para fazer uma palhaçada dessa? Porque isso para mim é palhaçada. Se está comprometido os 137 milhões para a nossa região, para serem construídas as casas populares, eu acho que retirá-las dessa forma, alguma coisa tem por trás, Marcão. É o que me faz entender. Eu acredito, Sérgio, e a teoria, né, às vezes, os exemplos que acontecem acabam até comprovando que a teoria é mais ou menos assim. Em ano eleitoral, basta botar asfalto que o povo vota. E para o governo do Estado, através de decreto, saiu publicado no Diário Oficial do Estado, o cancelamento das verbas 137 milhões para a reconstrução da região serrana. E destinando esse dinheiro para obras de asfaltamento de estradas, ruas, enfim. Eu acho que eles só estão pensando realmente no voto. Se o problema é com a região serrana, eu acho que os prefeitos têm que se reunir, têm que procurar o governador, têm que tomar alguma atitude, alguma iniciativa, porque Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, mais uma vez, não podem ser prejudicados e eles não podem brincar com o povo da região serrana. Né? E nós, né, que estamos praticamente todos os dias em busca de informação, estamos ali na prefeitura tentando colher, né, as informações para passar para o telespectador, ouvinte, enfim, pessoal da internet, é que foi comunicado, não oficialmente, mas num bochicho dentro da própria prefeitura, que isso não procede.
Não procede como? Já foi publicado em Diário Oficial. E a o cancelamento. veracidade do documento? Como que não procede? Qual é a desculpa para isso? Ah, não tem nada a ver a verba de 137 milhões com as casas populares. Claro que tem, é justamente o valor das casas populares para serem construídas. São 137 milhões de reais. São 137 milhões de reais que vão deixar de vir para a região serrana. E eu acho que não só Teresópolis, não. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Sumidouro, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto. Esse dinheiro seria destinado a esses municípios para darem andamentos às obras de reconstrução. Deixaram de ser destinados através do decreto do governador Sérgio Cabral, publicado em Diário Oficial na semana passada. Então isso é fato, é documentado. E que esse dinheiro já estaria sendo aportado, reservado para investir em obras de asfaltamento, no projeto Bairro Novo, que os municípios vizinhos, Guapimirim, Magé, Baixada Fluminense, todos esses municípios estão sendo beneficiados aí com essas obras do Bairro Novo, que é um projeto de asfaltamento. É verdade. E só para dar assim uma noção um pouquinho mais, se bem que a minha vai ser a minha opinião, tá? Não é a opinião de ninguém, não é isso, mas que me deixa pensar, né? São duas coisas. Uma, a Fazenda Hermitage, a compra da Fazenda Hermitage, ela era de 14 milhões de reais. O proprietário da fazenda queria 35 milhões de reais pelo imóvel. Esses 14 milhões foram depositados em juízo. Então existe uma ação correndo por fora, né, desse complemento, se vão ganhar, se vai ser 14 ou 35 milhões, 100 milhões, não me interessa. Então existe essa posição. A outra posição, né, que me faz suspeitar, será que aquela fazenda tem problema? Então o Sérgio Cabral cortou a verba? Cara, eu fico nessa dúvida, porque ninguém fala a respeito. Então deveria sair uma nota, não é isso, é aquilo, o certo é esse. Realmente o Sérgio Cabral cortou a verba destinada para Teresópolis, para a construção das casas populares. Outra coisa que nos deixa assim, perdidos, o prefeito Arley, quando foi dar uma entrevista à Rede Globo, disse uma data de entrega das casas populares, o governo do estado deu outra data, parecia que ele era o mentiroso. Então, fica um círculo onde ninguém se define. O que é verdade? O que é mentira? Eu fico com a teoria, Sérgio, e volto a repetir, aquela teoria é o seguinte: ano eleitoral, aonde dá mais voto? Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Niterói, as grandes metrópoles, as grandes cidades aí, algumas com 500, 600 mil eleitores, 1 milhão de eleitores, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, aonde dá mais voto? Investir no asfalto, aonde tem 1 milhão de eleitores, ou investir numa obra de contenção de muro, ou numa casa popular, numa cidade com 100 mil eleitores, aonde tem 1 milhão de eleitores. Então, é a minha teoria, que eles estão retirando essa verba porque vão injetar esse dinheiro em obras de melhoria, onde tem 1 milhão de eleitores, onde tem 800 mil eleitores, sem se preocupar com a gravidade e com a necessidade urgente que é a reconstrução da região serrana. E só um detalhe, Marcão, essa verba é uma verba federal. Eu te pergunto, nessa parte eu não entendo muito, ela pode ser manipulada pelo Estado? Pode. O orçamento público, o governo, Estado, União, eles têm um orçamento, uma previsão orçamentária, e quando se faz o orçamento de um ano para o outro, a previsão é gastar X em determinadas áreas. E o governante, o ordenador de despesa, na verdade, que são os prefeitos, governadores e o presidente da República, eles têm uma margem para poder, como se diz, suplementar essa verba, remanejar essa verba, tirar X da conta para gastar em casa popular, enfim, para botar na conta Y para fazer asfaltamento e obra de drenagem, investimentos, outro tipo de investimento. Os governantes, os administradores têm essa liberdade de remanejar os seus orçamentos, até porque cada um tem a necessidade
e o seu feeling político, a sua necessidade política e também a sua necessidade financeira, aonde eles acham que é mais importante investir e gastar. Então isso é permitido, a lei permite, isso não há problema. Para nós fica aquele sentimento de tristeza, de revolta. Para quem vai ser beneficiado, ótimo, vão ficar felizes e satisfeitos. Mas infelizmente Teresópolis e toda a região serrana, mais uma vez sendo tratado com muita falta de respeito pelo governo do estado e também pelos nossos governantes aí, presidente, enfim. E os prefeitos que não se manifestaram em relação a isso até hoje, né? É verdade. E, inclusive, eu fico pensando aqui, lembra um programa de TV, né? Porque normalmente você vai salgar, né? Vai salgar a comida, né? Então, só para lembrar, Marcão, que me perdoe, vamos fingir que isso aqui é um potinho de sal, né? E vamos botar sal nessa comida aqui, né? Vamos ver se agora ela vai dar certo. Estão salgando a gente. Né? É mais ou menos por aí. É verdade. Nós vamos para um próximo intervalo comercial e na volta a gente vai voltar abordando o tema em relação aos caminhões e carros que estão parados ali na Rua Paraguaçu, causando sérios transtornos aos transeuntes, pedestres, pessoas que precisam se locomover, estão sem espaço. As imagens são gritantes, é uma aberração o que está acontecendo ali no entorno da fábrica de bebidas Comari, hoje Arbor do Brasil. Denúncia essa de um telespectador, onde nós fomos buscar essa matéria e fazer essa matéria especial. Próximo intervalo comercial e a gente volta com essa matéria. Quer anunciar sua empresa, seus produtos ou serviços em carro de sonorização? Ligue para 2743-6638 ou 9831-2994. Carros para sonorização. A garantia de bons negócios. 2743-6638 ou 9831-2994.